A defesa de Bolsonaro, os aliados, todos eles espernearam, falaram que estão querendo prender o Bolsonaro. E de fato, sim, a Polícia Federal quer prender o Bolsonaro. Não somente quer prender, mas tem que prender o Bolsonaro. Porque a chuva de provas, a grande quantidade de provas, mensagens, vídeos contra o Bolsonaro é um negócio insustentável. Tem vídeo do Bolsonaro dele arquitetando e incitando seus ministros a atitudes antirrepublicanas democráticas. Tem mensagens do Mauro Cid, textos encontrados na sede do PL, o Bolsonaro tendo participado da minuta golpista, ou seja, ele vai ser preso e não há justiça nenhuma. O que você acha disso tudo? Essas provas levam Bolsonaro para a prisão? É choro de quem está prestes a ser preso? E agora sem a saidinha, como que Bolsonaro vai passar o Natal? Isso é irônico. Se você quer a prisão do Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. Depois que aconteceu a busca e apreensão contra o Bolsonaro, eu vou ligar o ar-condicionado mais uma vez. Depois que aconteceu a busca e apreensão contra o Bolsonaro, aliados e familiares como Michele, Flávio, Eduardo, Damares e vários outros começaram a falar que está acontecendo uma perseguição contra o ex-presidente. A defesa do Bolsonaro falou de abuso. É um abuso que está acontecendo com o Bolsonaro. Estão querendo prejudicá-lo. É uma perseguição. Toda aquela história que nós já estamos cansados. O problema para o Bolsonaro é que a Polícia Federal não está se baseando num PowerPointzinho para chegar até ele. Existem provas, pessoal. Provas. E as provas, elas são simplesmente imensas. É prova para todo lado. Como eu falei, tem vídeo, tem mensagem. E não somente mensagem do Bolsonaro, tem mensagem do Braga Neto. Tem documentos. É muita coisa. Áudio do próprio Bolsonaro, captado em vídeo. A delação do Mauro Cid, ela foi simplesmente fatal para o Bolsonaro. Porque foi graças à delação do Mauro Cid que tudo isso foi apresentado. E eu sei que você está pensando, por que Bolsonaro não foi preso ainda? Porque já era possível decretar uma prisão preventiva? Sim. Mas o judiciário, da mesma forma que nós falamos desde muito tempo, o judiciário está adotando cautela contra o Bolsonaro. O que o judiciário aprendeu com o caso do Lula é: injustiças têm que ser evitadas, como aconteceu com o Lula. Lula foi absolvido por conta das injustiças que foram cometidas. Porque no processo do Sérgio Moro não houve nenhum tipo de prova ali no processo. Até hoje ele não apresentou. Então o processo de Lula foi visto como uma injustiça. O que o judiciário não quer fazer é cometer uma injustiça contra o Bolsonaro também. Então a prisão tem que ser justa. A prisão poderia ter acontecido de modo preventivo? Sim, mas é desnecessária. Completamente desnecessária. Porque daria a Bolsonaro justamente o argumento de que ele é um perseguido. E com o passaporte retido, o que o Bolsonaro pode fazer? Nada. Michele vai para os Estados Unidos, Bolsonaro vai ficar. Bolsonaro não pode fugir. Havia esse risco e a PF simplesmente acabou com o risco. Então não há o que Bolsonaro possa fazer. Porque, como eu falei, as provas elas são imensas. Na casa do Mauro Cid foi encontrado um vídeo de uma reunião ministerial de julho de 2022. Nessa reunião ministerial, Bolsonaro começa a discutir alternativas. E tem lá o áudio do Bolsonaro, ele falando. Ele fala que se as pesquisas se concretizarem, se estiverem certas, Lula vai vencer. E alguma coisa precisa ser feita. E no vídeo ele até fala: olha, eu não quero usar a força. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aí ele usa um palavrão, mas nós temos que pensar em alternativas para evitar isso. Eu vou colocar o meu exército na rua. Vou colocar os meus 23 ministros. Eu não sei se ele estava falando do exército mesmo, das Forças Armadas, ou se era o exército de apoiadores dele. Mas essa reunião, você fala, mas ele não estava pedindo golpe. Sim, a gente sabe disso. Nós sabemos muito bem que o Alexandre de Moraes está usando o termo golpe para aumentar a pena do Bolsonaro. E lá ele fala, eu não quero... Não, ele não fala literalmente isso, mas ele fala, não é com a força que nós vamos fazer. O que ele estava dizendo ali foi uma orquestração. Ele estava direcionando a organização criminosa que existia dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições da República.
Então os temas eram discutidos com Bolsonaro, alternativas que poderiam ser adotadas, Bolsonaro discutia e o próprio Bolsonaro incitava os seus ministros a cometerem atos ilegais. Ele era o mentor disso tudo, o líder da organização. Tanto que depois que acabou acontecendo, a ação do Anderson Torres, em 2 momentos. Porque muita gente fala da minuta golpista do Anderson Torres, que foi redigida por ele. Sim, possivelmente por ele, que foi entregue ao Felipe Martins e depois foi entregue ao Bolsonaro. Teve esse tempo, houve esse tema. Só que o fato mais grave que aconteceu no período do governo Bolsonaro não foi o 8 de janeiro. Aquilo foi uma baderna, o pessoal tirando a roupa e defecando no Senado e no STF. Aquilo não foi o mais pesado, nem o 12 de dezembro, que foi o ataque à sede da Polícia Federal. O mais grave, a verdadeira tentativa de golpe aconteceu no segundo turno, quando o Anderson Torres, usando a estrutura do Ministério da Justiça, produziu um relatório falso sobre compra de votos, que foi utilizado depois para uma operação da Polícia Rodoviária, comandada pelo Silvinei Vasquez, na Bahia, obstruindo locais de votação para o Lula. Isso foi um verdadeiro golpe contra a democracia. E por que o Torres fez isso? Incitado pelo Bolsonaro. Tá aí, Bolsonaro chamava os seus ministros para tomarem atitudes que pudessem fazer exatamente isso. Nós temos que tomar atitudes para evitar a vitória do Lula. Foi o que o Torres fez. O Torres é o melhor exemplo de Bolsonaro, incitado por Bolsonaro. Você acha que Torres tirou da cabeça dele fazer aquilo? Claro que não. E aí está a prova. E outras provas nós temos, porque o Bolsonaro foi envolvido ou participou da elaboração da minuta golpista. Porque nós temos mensagens do Mauro Cid, áudios do Mauro Cid falando para o general general Freire Gomes, que era o comandante do exército. E ele fala, olha, o Bolsonaro mexeu no documento. É claro que o Bolsonaro ele não sentou, escreveu, redigiu, porque isso não faz parte do perfil do Bolsonaro, mas ele discutiu. Ele falava, não, tira esse ponto aqui, coloca esse outro ponto, tá muito longo. E o Cid falou no áudio, olha, o Bolsonaro seguiu a linha que o comando falou, dos comandantes. Ele trabalhou, ele reduziu, ele deixou mais enxuto e, mais ainda, Bolsonaro sabia das consequências. Mauro Cid falou para o general Freire Gomes e isso é uma prova. E nós temos outras provas, porque qual foi a contribuição do Bolsonaro na minuta golpista? A minuta golpista previa a prisão de 3 pessoas. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e também o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Lira estava fora. O que o Bolsonaro fez? Ele enxugou, reduziu, tirou a prisão do Gilmar e também do Pacheco. Só a prisão do Alexandre de Moraes, que aconteceria em São Paulo no dia 18 de dezembro. Então Bolsonaro, ele mexeu no texto, ele alterou, ele encurtou, ele enxugou para ficar mais direto, para ficar mais fácil. Foi isso que Bolsonaro fez. Essa foi a participação que o Mauro Cid falou. Então tudo isso são provas. E não somente provas contra o Bolsonaro, mas provas também encontradas contra o Walter Braga Neto. Inclusive, foi encontrado dentro da sede do PL o texto do Bolsonaro decretando, isso saiu agora, ó. PF acha texto que declarava estado de sítio sobre Bolsonaro na sede do PL. Então ele participava de tudo. O Walter Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro na chapa, era ministro do governo, ficava pressionando Freire Gomes, a dar um golpe, ou a participar. Ele estava conversando com o Ailton Gomes. Quem que era esse Ailton Gomes? Aquele militar que foi preso por conta da falsificação dos dados de vacinação do Bolsonaro. Então perceba, o general Braga Neto, envolvido nos atos antidemocráticos, conversava com o outro militar envolvido na falsificação da vacinação do Bolsonaro a respeito de golpe. Perceba, os inquéritos estão todos unificados. Todos, porque os agentes eram os mesmos. E ele falava, aquele cara é um cagão. O Freire Gomes é um cagão. Porque foi o Freire Gomes, naquela reunião da alta cúpula, que falou assim, não vamos fazer isso. Não vamos entrar nessa história de golpe. Só que o Braga Neto pressionava o Freire Gomes, ou o Ailton falava, ataque a família do Freire Gomes. Porque ele estava tentando coagir os militares a entrarem ou a embarcarem nessa história do Bolsonaro. Então, o cerco está fechado. Não há nada de injusto. As provas estão aí para quem quiser ver. Depois disso, falar de injustiça, de perseguição, isso não é triplex, não. Não é triplex. Eles mesmos produziram as provas contra eles. Agora não adianta chorar. E não vai ter saidinha para ver papai no Natal esse ano, viu, Flavinho? Não vai ter.